Então você olha para sua vida agora mesmo e reconhece todas as coisas que você gosta que entram nela. Elas vêm porque você tem programas para reconhecer essas coisas, mas as coisas pelas quais você se esforça, deseja, trabalha duro, se dedica, corre atrás, pensa, vou conseguir, eu tô trabalhando muito nisso, por que você está trabalhando tanto assim? Inevitavelmente a resposta é, qualquer que seja o programa que você tenha, ele não suporta esse destino, então você vai tentar usar sua consciência para anular o programa, e essa não é uma abordagem muito bem sucedida. Então a gente não devia estar trabalhando muito, é isso que você disse? Sim, se você entende como funciona, não precisa trabalhar tanto. Essa é a parte mais bonita disso. Mas é toda uma frase, né? Conhecimento é poder. Isso já faz cerca de 1000 anos. Conhecimento é poder. Quero reformular a frase para fazer mais sentido no nosso mundo de hoje. Então, falta de conhecimento é falta de poder. E o que nós não sabemos sobre como funciona nos desestimulou a assumir o controle de como trabalhamos. Certo. A ideia de assumir o controle, quer dizer, vou deixar algo muito claro para começar. A física quântica, como ciência, é talvez a mais válida de todas as ciências, porque as ideias teóricas foram quase todas materializadas na pesquisa. Então, o que é importante? Eu vou começar com o número 1, certo? Consciência é criar nossas experiências de vida. O que isso significa? Nós somos criadores, isso é física quântica. E a ideia sobre isso, eu olho para as pessoas e pergunto, como está indo a sua criação aqui? E bom, não está indo muito bem, então eu falo, mas você é o criador. E elas respondem, não, eu me sinto como vítima. E eu digo, a falta de conhecimento é a falta de poder. É de lá que isso vem. Eu devo falar sobre programação? Acho que seria útil, desde o princípio, né? Por favor, sim. É um entendimento muito simples, porque o cérebro é um processador de informação, um computador. É exatamente o que ele é. Agora que temos tanta familiaridade com esse computador baseado no silício, né? Este computador baseado no carbono aqui tem os mesmos mecanismos fundamentais. Ambos usam a mesma coisa. Vamos voltar aos velhos tempos. Por exemplo, antes de colocar programas no seu computador, você poderia ir comprar um computador novinho em folha, voltar para casa, ligá-lo, colocar os pés para cima e a tela se acende. E eu digo, agora faça alguma coisa. E você diz, não posso fazer nada. E eu digo, você tem um computador novinho em folha? E você responde, não até eu colocar programas nele para poder usar. Certo. A ideia é que no último trimestre da gravidez, o cérebro do feto se acenda, as telas ficam ligadas, mas ele não pode fazer nada até que os programas cheguem. E assim, nos primeiros 7 anos de vida de uma criança, o cérebro está funcionando como a vibração, e eu vou explicar a vibração, porque o que é isso? Você coloca fios na cabeça de uma pessoa, o que é chamado de eletroencefalograma, e assim você pode ler o funcionamento do cérebro, mas as funções estão em frequências de vibração, sabe? A frequência mais baixa é delta, ou seja, o sono. A mais alta é chamada gama, que é o pico de desempenho. A que estamos quase sempre é a beta, que é você pensar na sala de aula, focar a consciência. Quando você vai para casa à noite, a partir desse processo de pensamento beta, você relaxa e as vibrações diminuem um pouco mais, então você está em alfa, que é a consciência calma. Depois, no momento em que você acaba de dormir, você apaga. Seu cérebro está agora em uma vibração mais baixa, chamada teta. Bem, a vida de uma criança está no teta durante os primeiros 7 anos. E eu pergunto, então, o que isso representa? Teta é hipnose. E por que o cérebro da criança deveria estar em hipnose? A resposta é, foi assim que ele conseguiu os programas. Ele apenas observa seu pai, sua mãe, observa sua família, sua comunidade. Você está observando eles com uma câmera de vídeo e qualquer que seja o comportamento que eles estiverem demonstrando, você está baixando esse tipo de comportamento. Por quê? Você quer ser um membro da sua família, da sua comunidade, tem que seguir as regras. Então, quais são as regras? Você observa, faz download. Infelizmente, não existe nenhum dispositivo de filtragem, né, que mostra o que é bom e o que é ruim. Certo. Não tem um filtro digital para dizer o que é bom ou ruim, está sendo baixado. E por que estamos baixando esses comportamentos? A resposta é que você precisa dos comportamentos fundamentais para ser um membro da família, da comunidade. Esses são os programas e você copia pessoas. Eu digo, bem, certo, então seu subconsciente é como um disco rígido de computador. Tem programas dentro dele. O subconsciente é isso. E muitas pessoas pensam, oh, esse mal que vem do subconsciente. E eu digo, o subconsciente é só um disco. Ele é mau?
Você sabe que não é, é Não. só um dispositivo. Absorve um programa. informações. É. Sim, mas os programas que você coloca lá podem ser bons ou ruins, é isso. Eu vou te dar um bom exemplo de programa. Quando você aprendeu a andar? Antes de ter 2 anos de idade. Eu digo para a maioria das pessoas, elas podem ter 102 anos de idade e ainda estão andando com o mesmo programa. Esses programas que entram são bastante fundamentais. Eles podem nos acompanhar até o fim da vida. Agora, é claro, como eu disse, não é filtrado. Cerca de 60% dos comportamentos dos programas baixados que estão nesse subconsciente são incapacitantes, são autossabotadores que a gente adquire. 60%? 60, mais da metade. Por que tantos programas limitadores? Por que isso acontece? Por que não temos programas que são mais positivos, numa porcentagem maior? Porque a programação veio de pessoas que sabem que é assim que se toma poder dos outros. Se eu programo você, tenho poder sobre você. E os primeiros poderes vieram simplesmente disso. Nossa espécie é a única espécie que sabe que vai morrer. Nenhuma outra criatura sabe que vai morrer. E isso é o tipo de estresse. A gente fala, oh meu Deus, a minha vida vai acabar. E isso assusta muitas pessoas. E tudo isso é medo de morrer. E o medo é quando você procura alguém que te ajuda a superá-lo. Se você está com medo, você não procura a si mesmo. Você é uma vítima. Então você vai procurar alguém que possa te ajudar a se livrar desse problema que você está enxergando. Eu sinto que muita gente está sobrecarregada, está estressada, ansiosa, estão sempre assim quando o tema é dinheiro. 100%. E não entendem, não têm suficiente, não sabem administrar, não querem perder, tudo isso. Quais são, na sua opinião, as diferentes crenças entre alguém rico e que tem abundância de grana e alguém que está financeiramente pobre e que tem dificuldades com dinheiro? Este é o tema de um livro muito importante chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E volta a tudo o que eu disse. É da programação dos primeiros 7 anos da sua vida que você vai dirigir a sua vida. O programa que está observando as outras pessoas. Se o pai estava bem para conseguir dinheiro, então você inconscientemente baixou o comportamento para manifestar o que ele estava manifestando. Mas se você vem de uma família pobre que só fala de dificuldades, sobre não conseguir as coisas, sobre o quão a vida é difícil, problemas e blá blá blá, você baixou tudo isso. E a maioria de nós não vem de uma família rica, não é? Certo. Isso significa que a maioria de nós está preocupada com coisas como: e se eu não tiver dinheiro? Não vou ter assistência médica? Não vou ter comida? Onde eu vou dormir? O sem-teto, de onde eles vêm? Então, o significado de tudo isso é que se você está preocupado com o dinheiro, você está preocupado com o fato de que sua programação diz que você não tem sucesso, que você não vai conseguir. Isto é uma corrida de ratos. Essa é a teoria darwiniana, que nos ferrou muito porque ela é falsa. É uma luta pela sobrevivência baseada na competição de vencedores e perdedores. Essa não é a força motriz da evolução. Na verdade, é a força motriz oposta em 180 graus. Eu vou dar um exemplo simples. Um jardim não é um campo de batalha. Por definição, um jardim precisa da cooperação de todos. Então entramos no jardim, evoluímos e depois adivinha o quê? Nós o transformamos em um campo de batalha. E adivinha, agora estamos diante de uma extinção porque estamos destruindo o ecossistema que nos abastece. A questão era essa: o campo de batalha nunca foi construído no sistema, ele foi adquirido. As pessoas buscavam poder umas sobre as outras e isso começou com a força. O primeiro poder é a força. Você não quer fazer do meu jeito, mas mesmo assim você faz, forçado. Esse foi o primeiro poder que apareceu. E as pessoas estão vivendo sob a crença errônea de que a vida é uma luta e se elas não saírem para essa corrida de ratos e competirem com todos os outros ratos, elas não vão conseguir. Então adivinha, todo mundo está em uma competição dobrada. E a parte infeliz, aqui está uma pessoa do esporte, né? O senhor. A definição de competição não é a que estamos usando hoje. Essa definição está errada. O modo como encaramos a competição é um conflito entre vencedores e perdedores, seja entre 2 times esportivos. Tem vencedor, tem perdedor, ou o que quer que seja. Mas não, a definição original de competição é lutarmos juntos.
Sério? O que isso significa? Se você quer ser um jogador de tênis, não jogue com a pessoa mais fraca. Você não vai aprender nada com ela. Jogue com a pessoa mais forte, porque é uma competição. Mas qual foi o objetivo? Você ser o melhor se aprender jogando com o melhor jogador do que se aprender com o jogador mais fraco. Esse tipo de competição não é de perdedores ou vencedores. Ambas as pessoas ganham. O cara que é melhor ganhou o jogo, mas o outro também ganha. Por quê? Agora ele tem uma técnica melhor. Assim, vivemos então em uma competição de vencedores e perdedores. E isso acabou levando à violência, à luta, à guerra e tudo o que for assim. Não entendendo que a evolução diz, volta pro jardim, cara. Ali tudo coopera. Certo. Né? E qual seria a programação, a reprogramação que você compartilharia com alguém que cresceu com essas pessoas que talvez não tivessem tido pais ricos e que foram programados com a ideia de que o dinheiro é a raiz de todo mal, que é difícil ganhar dinheiro, que a gente nunca tem o suficiente para comprar o que a gente quer? Bom, essa é a Teria programação um- negativa que mantém você pobre o tempo todo. E qual seria o roteiro para reprogramar? E quão eficaz seria para alguém fazer isso antes de ir dormir ou esse tipo de coisa? Sim, qualquer coisa que você coloque conscientemente na sua mente antes de dormir ainda está lá dentro quando você vai deitar. Então é como fermentar por dentro, ok? Então eu acho que a primeira coisa é, mesmo antes do dinheiro, eu disse, qual foi a primeira? Você tem que se amar, porque isso significa que você vai cuidar de si mesmo. E as pessoas não se amam, elas não cuidam de si mesmas, e você sabe disso. Você já viu de perto as pessoas se acabarem fisicamente porque elas não cuidam de si. Fazem escolhas ruins com nutrição, no trabalho. Cara, é geral, É. mas se eles tiverem um animal de estimação, meu animal vai ter a melhor comida, a melhor assistência médica, vou cuidar desse bichinho. Mas será que eles estão cuidando de si mesmos? Não tão bem quanto cuidam desse animal, esse é o problema. Então, número 1. Primeiro, identificar que você se ama, porque tudo que você fizer depois disso será alicerce desse amor, tá bem? Depois, aceitar nossa capacidade. Eu não mereço por quê? Bem, isso é para o que eu fui programado. Não sou inteligente o suficiente, não sou bom o suficiente, não sou rico o suficiente, não sou bonito, o que quer que seja. Mas eu sou, ok? É melhor você começar a programar. Eu mereço X, mereço Y, tá bom? Eu mereço. Certo. Mais uma vez, quero enfatizar que qualquer futurismo em uma mente subconsciente não funciona, porque o subconsciente não vê o futuro, ele apenas vê o momento. Se você pensar, eu serei rico, serei saudável, eu te pergunto, quando isso vai acontecer? Eu digo, bem, coloque isso na cabeça. Volte no próximo ano, Lewis, e vamos apertar o botão e dizer, eu serei saudável. Você ainda não está lá, sim. Não consigo chegar lá porque eu nunca disse que estava lá. Você está só desejando isso, não pode chegar lá. A ideia é que todas as coisas fiquem no tempo presente. Eu sou saudável, sou rico, sou isso, sou importante. Isso é que importa. Se você não fizer isso direito, você pode sempre se reprogramar. Essa é a parte boa, né? Dá pra fazer. Eu pensava assim, Claro. mas se reprograma de novo, vai dar certo. Quão importante é para as pessoas aprenderem a curar o passado para que elas possam se amar no agora em vez de Pra ficarem curar o perturbadas? passado? É. Você começará a fazer isso automaticamente quando começar a se amar. Vou te dizer uma coisa, porque eu tive que aprender muito. Eu aprendi algumas regras, tive todos esses princípios. Depois tive que avançar nessa conversa e aprendi algumas regras. Uma das regras mais importantes que eu aprendi é... deixa ir. Sabe? Por que eu vou ficar carregando algo por aí depois de ter acontecido? Por que está interferindo no meu futuro se eu não tiver um filtro entre eu e o meu futuro? É como se eu não fosse chegar lá em um momento algum. Deixa ir. Deixa ir, é engraçado. Eu não sou um cara religioso, sou uma pessoa espiritual. Mas a religião é algo que alguém inventa regras pra você. Eu penso isso. Não, nós estamos diretamente ligados à fonte, ninguém vai interferir nisso. Mas era realmente importante reconhecer esse personagem por uma razão muito importante. Porque ele diz que você é mais importante do que isso aqui. Entendeu? Eu chamo isso de chapéu da televisão. Em outras palavras, eu estou recebendo uma transmissão, a transmissão do Bruce.
Mas o Bruce não está aqui. Isso foi o que eu aprendi com as minhas células. É como se, oh meu Deus, nós não estamos aqui. Estamos recebendo uma transmissão, porque na superfície das células tem antenas receptoras, sabe? Sim, eu falei para você, são receptores. Olhos, nariz, gosto, tato, eles leem o ambiente. Receptores lendo o ambiente, certo? Bom, existe um conjunto único de receptores que cada indivíduo tem. Duas pessoas não podem ter o mesmo conjunto desses receptores, que são chamados autorreceptores. E assim, cada pessoa tem um conjunto de antenas, mas elas são diferentes. Não existem duas pessoas que compartilhem o mesmo conjunto. Quando você coloca suas células ou um órgão no corpo de outra pessoa, seu sistema imunológico olha para essas antenas e fala, isso não é nosso. E depois elimina essas células. Isso é o que o sistema imunológico vai fazer, certo? Bom, eu estou no meio de tudo isso, entre os receptores, como tudo está funcionando, e de repente eu percebo, ei, espera um minuto, a diferença entre nós é apenas um conjunto de receptores. Se eu olho para a sua célula hepática e depois olho para a minha célula hepática, 99% elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Mas você tem os receptores Lewis e eu tenho os receptores Bruce. Sim, receptores são antenas. E sim, eles estão na parte externa da superfície da célula. E de onde você acha que o sinal está vindo para esses receptores? Não por dentro, mas por fora. E eu penso, meu Deus! Cada um de nós está recebendo uma transmissão diferente, uma frequência em algum lugar do ambiente. No termo física quântica, falamos de campos de energia. É sobre isso que eles falam. Em termos espirituais, falamos de espírito. O que é? Um campo energético. Bem, este foi o momento de transição da minha vida, sabe? A primeira coisa que eu disse foi, meu Deus, eu não estou aqui. Eu sou a transmissão do que está sendo captado aqui. Eu não estou aqui. É aí que está a analogia. Este é um aparelho de TV que você está assistindo, Lewis. Está transmitindo o programa Bruce agora mesmo. E quando você está vendo uma TV e ela para de funcionar, você fala, essa TV está quebrada. E eu digo, sim, não está mais funcionando. Agora a pergunta é, a transmissão ainda está lá depois que a TV quebrou? E a resposta é, claro que está. Como você sabe? Ué, pega outra TV, coloca no mesmo canal. Você consegue assistir a transmissão novamente. E exatamente isso, nós não estamos aqui. Estamos recebendo uma transmissão, mas não existem duas iguais. Ou seja, a transmissão está aqui. Esteja você aqui ou não. Porque eu era zero espiritual, sabe? Zero. Bruce tinha zero espiritualidade até ver isto. Então ele disse, meu Deus, minha identidade não está construída. Minha identidade é uma transmissão. Isso significa que se a minha televisão quebrar, minha televisão parar de funcionar, minha transmissão ainda está lá e pode ser captada por outro embrião com o mesmo conjunto de antenas. Mas se acontecer de novo, eu vou estar de volta. E de repente é como se todas essas coisas místicas tivessem começado a acontecer. Meu Deus, isso é real. E mais importante, perdi o medo da morte. Instantaneamente. Acabei de dizer, isto não é espiritualidade, isto é um mecanismo de espiritualidade. Eu vou, portanto, se eu morrer, ainda estou aqui como espírito. É como o medo da morte, que é o medo número 1. Começamos com o medo número 1, que todas as pessoas têm, porque só os humanos sabem que vão morrer. E então compramos histórias de religião e pagamos por essas histórias. E eles lhe disseram o que você pode e o que não pode fazer, um monte de porcaria, na verdade. Quer saber? Há coisas boas para aprender, mas também não há. Eles tiram o poder, te dão algo e depois tiram o poder. Então veio a mim a grande história. De repente, quando percebi, meu Deus, que sou uma transmissão em um aparelho de televisão, e eu disse assim, para mim mesmo, por que um corpo? Por que não é só o espírito? Minhas células perguntaram, tá pronto? Se você for só um espírito, qual será o sabor do chocolate? Isso é muito profundo. Você tem que dar mais 5 minutos para processar isso ali dentro e terminar com ele. E a razão é esta, nossas percepções de nossas experiências físicas, qualquer coisa da visão, cheiro, som, tato, gosto, amor, é um sentimento. Isso é fisiologia. O corpo está traduzindo o ambiente em sensações que são transmitidas de volta à fonte. Então, eu vim aqui para experimentar? E eu digo, sim, mas eu também vim aqui porque posso me mover e criar. Então, de repente, o grande boom, sabe, me acertou em cheio a cabeça, assim, Lewis. Eu me pergunto, o que foi isso? Eu disse, oh meu Deus, as pessoas pensam que você morre e vai para o céu. E eu disse, não, você nasceu para o céu. Por quê?
Qual é a sua visão do céu? Bem, você é o Criador. Manifeste isso. Meu Deus, nós podemos manifestar o céu. Eu digo, as pessoas se apaixonam, elas de repente sentem, isso é o paraíso, isso realmente é fantástico. E eu falo, olha, você manifestou. E de repente eu percebo, meu Deus, as pessoas estão tão perdidas, pensando, será que eu vou ficar bem? Vou para o céu quando eu morrer? E eu respondo, não, eu acho que vocês vão sentir falta disso, pessoal. Este é o paraíso. Se você entende como sair do programa, você se torna um manifestante do programa. Então o céu é um modo de vida aqui mesmo, agora mesmo, para todos. Para mim, consciência é conhecimento. Consciência é prestar atenção, perceber. Então, 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas automáticos inconscientes que praticamos tantas vezes que não estamos pensando conscientemente neles.